Gostaria de agradecer aos organizadores, em especial a Murilo Portela, por essa oportunidade de vos falar e também falar em português, o que eu sempre aprecio. Hoje eu estarei falando para vocês sobre a conversão de resíduos plásticos para hidrogênio. E sem mais demora, vamos lá. Essa é uma tecnologia que eu estou apresentando. Ela foi desenvolvida, idealizada inicialmente na Alemanha. Eu era professor em Ulm e foi o meu colega Ernst Bayer, em Tübingen, que teve essa brilhante ideia de fazer a conversão abaixo de 450 graus. Já vou explicar a importância disso. Do melhor do meu conhecimento, essa tecnologia, essa ideia, ela foi reduzida à prática no Brasil, dentro de uma cooperação Brasil-Alemanha, da qual eu e Ernst Bayer eram os organizadores. Depois, a planta foi montada na Senergen, foi validada primeiramente na Senergen, se usando resíduos de borracha, mas também biomassa. Nós fizemos vários projetos de biomassa. Em 2009, eu me juntei ao grupo, a empresa era do Grupo Peixoto de Castro, que é o maior grupo refinaria privada no Brasil. E eles eram motivados a desenvolver alternativas ao petróleo, não tanto pela sustentabilidade, que é o que nos move hoje. Naquela época, o que os movia era alternativa ao petróleo, porque o petróleo era controlado pelo monopólio estatal no Brasil e que os estava estrangulando, não queria fornecer insumo. Então, era somente uma razão econômica. É importante notar que a economia, a viabilidade econômica do processo, ela sempre esteve no coração dos desenvolvedores, no cérebro dos desenvolvedores. Bom, depois eu criei essa empresa, a minha empresa, então, tanto com projetos no Brasil, com gasificação de plástico dentro da indústria química, e também na Europa. Nós temos uma planta já validada desde 2017 em Celje, na Eslovênia. E é daí que eu vou conversar. Bom, o que nós fazemos é a conversão térmica. Existem 3 processos para a conversão térmica. E esses processos são a incineração, a gaseificação e a pirólise. E é importante reconhecer as diferenças desse processo. O processo de incineração é a oxidação completa do material. Ele produz calor. E ele pode ser usado para a produção de calor, aí você pode acoplar a um boiler e produzir energia elétrica, isso é possível. O projeto de gaseificação, ele ocorre em temperaturas muito distintas. O normal é por volta de 1000 graus, mas também há uma grande quantidade de gasificadores de plasma, e o plasma opera 3.500 graus. Não precisa lembrar que a temperatura é um dos maiores custos da indústria química, e você manter a temperatura alta é um ponto de custo muito grande. E é importante lembrar que a incineração é altamente exotérmica, então ela produz essa quantidade de calor. Já a gasificação nem tanto, ela é levemente exotérmica, mas a pirólise é endotérmica. Então, se você quer trabalhar com esses esquemas em alta temperatura, aí você vai ter que adicionar energia ao sistema o tempo todo. E isso é caro, não é? Mas vamos lá. O produto da pirólise é sempre 3 fases, né? O carvão, o óleo de pirólise e uma quantidade menor de gás. Muita gente confundindo esse gás com o gás de síntese, e não é a mesma coisa. O gás de pirólise é o gás da série homóloga, metano, etano, propano e butano, né? O gás de síntese, como eu disse, é exclusivamente hidrogênio e monóxido de carbono, 2 gases de importância técnicas quando são separados. E é claro, se nós estamos hoje falando aqui sobre hidrogênio, o caminho mais simples para o hidrogênio é, obviamente, através do SynGas, pois a simples separação dos gases, e esse equipamento de separação ele já existe há mais de 100 anos, é o equipamento que se usa para separar todos os gases, assim as indústrias dos gases separam os gases, né? É o chamado PSA, é Pressure Swing Adsorption, ou então até por filtragem em moleculares. Bom, esse gás então relativamente fácil de ser produzido.
Se nós formos ver o que pode fazer com Singás é a base de toda a química. Um dos frutos mais simples de Singás, por simples separação, você tem o hidrogênio e o monóxido de carbono pode ser enviado para a produção de metanol. Então, você tem dois gases técnicos de simples produção. O processo de produção, separação é realmente muito simples, é baixa tecnologia, mas você tem um alto valor adicionado. O alto valor vem do preço do mercado de hidrogênio, que hoje está por volta de $15 por quilo. E é esse alto valor que faz com que a reciclagem dos plásticos seja interessante. Agora, eu falei sobre reciclagem dos plásticos e todo mundo já ouviu falar que há muita indústria aí afirmando que recicla plástico, mas não é possível. Os plásticos não são facilmente recicláveis por causa da deterioração da cadeia e também por causa da contaminação. Os plásticos são contaminados. Além disso, a separação das fases, quando você está simplesmente derretendo e fazendo a extrusão, se o plástico vier misturado, as fases se separam e esse processo não funciona. Então, o que nós fazemos, o que nós propomos, são que os plásticos em fio de vida sejam transformados em Singás. Através de separação se produz hidrogênio, e esse hidrogênio pode ser utilizado tanto como energia, a queima do hidrogênio, como vocês sabem, ela é livre de carbono, então ela produz só água, e também pode ser usado como insumo químico para hidrogenação, para a produção de aços, redução de aços sem carbono, e aí tem todo o processo de descarbonização, além, obviamente, da mobilidade urbana, que é o futuro do hidrogênio. Mas eu quero lembrar que o hidrogênio é uma commodity hoje. Então, o nosso processo, resumindo, é esse: 22 toneladas dia de plástico, esses plásticos são picotados, pulverizados. Esse plástico corre à razão de 1 tonelada por hora no reator, e dessa 1 tonelada por hora saem 2.500, um pouco mais de 2.700 metros cúbicos por hora de gás de síntese. Esse pode ser usado direto, como aplicação térmica, mas pode ser, como eu estou dizendo, separado, e nós temos a produção de 144 quilos de hidrogênio por hora. Essa é a cadeia de valor que a Recupera cria. 1 tonelada de plásticos por hora para 144 quilos de hidrogênio por hora. Como é feito? Bom, primeiro nós temos o gasificador, eu vou mostrá-lo. O material entra por baixo, é completamente gasificado. O material que não gasificou completamente, ele volta, por isso ele é circular, volta para o gasificador e fica circulando até ser completamente gasificado. Quando ele estiver, ele passa pelo equipamento de PSA, que é pressurizar e despressurizar, e isso simplesmente separa o gás. E separa o gás com alta qualidade. Então, o hidrogênio sai com 99,99% de pureza. É um hidrogênio altamente puro. O reator mesmo, aqui entra o material moído, são 2 torres, cada torre tem 10 metros, essas torres são ligadas em X, então, na verdade, são 20 metros de tempo de residência, e também cada torre tem 9 segmentos que são adereçados com temperatura separadamente. Então, nós temos um controle muito fino da temperatura. Como eu disse, a temperatura máxima que nós utilizamos é 450 graus. Nós trabalhamos de 350 a 450. É aí que se dá todo o processo. E tem razões químicas para que isso seja feito. O gasificador mesmo está aqui, essa é uma foto real do nosso equipamento em série. Aqui tem um feed hopper, esse feed hopper tem um funil, aqui o material entra na base do gasificador, aqui tem uma rosca sem fim que empurra rapidamente esse material para a base do gasificador, e também com compressão do gás de síntese, do gás produzido, esse material é empurrado na primeira coluna, ele sobe no primeiro gasificador, vocês veem aqui cada segmento desse temperatura, controlando. Se chegar aqui no final, não estiver completamente gasificado, ele volta, ele passa aqui nesse ciclone, e ele volta para a base do segundo gasificador, onde ele corre. E correndo o segundo gasificador, se não for gasificado, ele volta para o primeiro. Então, o material está sempre correndo nesses 20 metros de gasificação. O que é gasificado vem aqui pelo meio e passa aqui por 2
equipamentos de purificação. Esse é de purificação catalítica e esse já é um equipamento de Fischer-Tropsch, que é o que a gente precisa para fazer essa diversidade da química. Não é? Depois, a umidade é retirada nesse condensador e acoplado aqui a um reator, parece um compressor de PSA, que então comprime e separa o gás. Esse hidrogênio é produzido com 99,99% de pureza e é injetado diretamente na pipes, na tubulação dos nossos clientes. Assim que nós trabalhamos, nós não temos caminhões e também nós não estamos comprimindo o gás. Então, muito obrigado, eu acho que eu já utilizei os minutos, eu agradeço a todos por terem me ouvido e estou aqui sempre aberto a tentar responder todas as questões que me fizerem. Muito obrigado.